Olá, seja bem-vindo ao podcast Papo que Vale, o podcast da Sicredi Vale Litoral. Falamos diretamente do estúdio montado na sede regional da Sicredi Vale Litoral para o 4º episódio do nosso podcast. Comigo, o presidente da cooperativa, José Domingos de Andrade, que já foi o nosso entrevistado no primeiro episódio, e também o nosso convidado especial. Agora a gente vai precisar um pouquinho de ajuda, né, presidente, para falar do currículo do Edson José Matias, mais conhecido como Zen. Ele que é empresário, administrador de condomínios, ou melhor, síndico profissional, professor. Vamos lá, me ajuda, Zen. Corretor de imóveis, diretor financeiro da Cita, conselheiro de administração da cooperativa e também sócio fundador da Sicredi Vale Litoral. Primeiro, pedir para o presidente fazer a saudação inicial também ao nosso convidado. Edson Matias, é um prazer imenso estar com você nesse momento bem interessante em que a gente abre o coração para a sociedade, para dizer para todos os nossos sócios associados de que nós realmente formamos uma família, né? Então hoje é um prazer imenso ouvir você e levar ao conhecimento de toda essa massa dos mais de 100 mil associados que somos, conhecendo um dos nossos sócios. Seja bem-vindo. Obrigado pela essa querida e carinhosa recepção. É um prazer e uma satisfação em estar aqui nesse Papo que Vale e poder contribuir de uma forma simples e objetiva essa trajetória da Sicredi Vale Litoral nesses 17 anos. Bacana. Zen, podemos chamar assim, né? Vamos combinar que a gente vai... Por gentileza. Vamos chamar de Zen, que o pessoal conhece mais, né? Na comunidade de Itapema e na região, conhecido como Zen. Primeiro, Zen, a gente tem feito essa pergunta para todos os nossos entrevistados, né? Contar um pouquinho da tua trajetória. Da onde que vem o Zen, em que cidade nasceu, quando é que chega em Itapema. Então, se puder contar para a gente um pouquinho da tua trajetória, a gente agradece. Então, Bruno, seu Andrade, satisfação estar aqui junto de vocês e desse público magnífico, né, que são os associados da Sicredi Vale Litoral, com atingimento aí para mais de 110 mil sócios, né, e estamos aí. Então, o Edson José Matias, né, ele, aos seus 63 anos de idade, ele é natural de Tubarão, ao sul de Santa Catarina. Eu sou o terceiro de 4 filhos, sendo 3 homens e uma mulher, e filho de Lauro Luiz Matias, ferroviário, né, que teve uma trajetória profissional que sempre me deixou como referência, né, como se portar e ser um profissional merecedor daquelas confianças que lhe atribuíram. Filho da Polônia Maria Wojtuski Matias, certo? Esta mãe que eu me orgulho e me emociono em falar dela, vai ser difícil, Bruno e seu Andrade, certo? Quando eu falo da minha mãe e do meu pai, porque eles sempre foram, e por mais que eles não estejam mais conosco aqui presente, mas no plano superior, eles sempre foram a minha referência. Em todos os passos que eu dou, eu penso, se esse passo que eu estou fazendo, como meu pai e a minha mãe se sentiriam, certo? Então, eles são o meu norte. Os meus irmãos, um já falecido, não está mais conosco, o mais velho. Tem um irmão do meio, o Célio, o falecido é Celso, né? O Célio ainda está vivo, até a gente brinca, né? É o único vivo da família, porque o resto todo mundo trabalha. Então, e a minha irmã Edna, uma querida, trabalhadora, uma pessoa que se voltou muito para a parte da área da educação, professora, né? E casada, 2 filhos, certo? Meus irmãos também todos casados, com filhos e tudo mais, mas a gente seguiu, né, numa trajetória de uma família simples, humilde, mas ordeira e com o propósito de vencer na vida, né? Então, eu sempre tive algumas passagens transformadoras na minha vida,
né, que uma vez eu tentei ser engraxate. Engraxate lá em Tubarão ainda ou lá já? Em Tubarão, Lá em em Tubarão, em Tubarão. Sua infância, tu cresceu lá? Cresci lá, cresci totalmente em Tubarão. Desde o meu nascimento até os meus 16 anos foram em Tubarão. Legal. Né? Então eu tive uma vida normal, comum, como toda criança na época, certo? Com todas as dificuldades econômicas, sociais, principalmente, porque havia uma diferença, né, social, certo? Que aqui não vem ao caso se falar, que isso é estrutural, é questão de país, né, e cultura de algumas classes sociais. Porém, a gente, com a minha mãe, sempre dizendo que, meu filho, você vai ser o que você deseja ser. E aí, essa passagem do engraxate, ela é muito interessante, porque por mais, independente da sua classe social, nós temos algo chamado o pensamento que você julga, todos nós julgamos. E a minha mãe, eu montei a minha caixinha de engraxate, a minha mãe não sabia, quando me viu, eu estava no centro da cidade, me encontraram, alguém me viu eu engraxando lá, falou para a minha mãe foi me buscar lá, dizendo que engraxate eu não podia ser, porque ia ter muito contato com pessoas, né, no centro da cidade, e ela tinha um medo de eu me perder já ali nessa formação infantil. Né? E aí eu fui vender picolé. Só que para vender picolé eu só vendia na vizinhança e os meus maiores clientes eram a própria família, porque eu vendia para a família e também chupava o picolé, né, o sorvete ali. Então foi muito interessante a minha infância, né? Joguei bola, brinquei de bola, que a gente dizia, né? Não era futebol, brincava de bola no campinho, nos fundos da Vila dos Ferroviários, onde eu morava. Chutando pé no chão, pé no chão. Perdendo tênis, unha. Não, tênis nem pensar. Eu sou do tempo da conga. Aquilo tinha, né? conga e alpargata. A conga e alpargata. Muito bem lembrado, seu Andrade. Certo? Nem pensar. Aí com a evolução veio o quichute, depois o bamba, ao estar nem pensar, isso era coisa né, das pessoas mais com condições financeiras mais elevadas. E a gente chegou até o quichute, a gente chegou, mas depois disso não passava. Né? Então, foi muito interessante. Mas tem uma passagem que eu conto que isso marcou a minha vida, Bruno e seu Andrade, e eu já tendo uma experiência, já contei essa passagem para o seu Andrade e a gente sabe. Uma madrinha minha, irmã da minha mãe, tia Sofia Leônidas Wojtuski. Gravem bem esse Wojtuski, certo? Ela me deu de presente uma tesoura de cortar grama, certo? E por quê? Porque tinham outros parentes da parte dessa minha tia, que não eram, né, consanguíneos nossos, que eles eram em 3 irmãos e cortavam grama na vila ali ao redor. E ganhavam dinheiro, eles eram em 3. E a minha tia, vendo que eu poderia ganhar um dinheirinho, né, mas eu sempre tive algo divino, certo? Que eu poderia algo mais. Eu sempre pude algo mais. Sempre tive isso desde criança, certo? Que algo sempre me disse que a transformação está em você, né? Certo? Nós não mudamos. Eu não vou deixar de ser o Edson José Matias, filho de Laura e de Apolônia, irmão do Celso, do Célio e da Edna. Isso não muda, certo? Mas a transformação, né? Sim, você pode transformar. A gente evolui, né, como ser humano, né? Vai aprendendo, vai errando e acertando. Você, né? e automaticamente tudo aquilo que está ao seu redor. Mas, voltando à tesoura, meu Deus do céu, cara, isso não se adapta à minha pessoa, né? No meu pensamento daquilo. Daquela época, né? Traduzindo para o pensamento de hoje, aí eu peguei e fui lá e contratei uma casa lá na Vila do BNH, Banco Nacional de Habitação, né? Uma vilinha que tinha lá, os jardins, tudo bem certinho. Eu fui lá, contratei uma casa daquela para cortar a grama. Mas eu olhei para aquilo grande, eu assim, mas eu vou levar uns 2, 3 dias para ganhar esse dinheiro. Peguei, saí dali e fui lá, contratei esses 3 rapazes para cortar aquela grama.
certo? E ainda aluguei a minha tesoura para eles. Ou seja, ali foi o meu primeiro momento empreendedor. Gestão, né? Gestão, certo? E depois, com o tempo, ganhei algum dinheiro e vi que poderia partir para outras coisas a mais e vendi a tesoura para eles. E depois só fiquei fazendo a terceirização. Bom, isso tudo mediante algo que pai e mãe sempre nos cobraram, que foi o estudo, né? Que era algo que a mãe e o pai sempre nos diziam, que é uma frase até muito tradicional, que nunca vão te tirar, é o conhecimento, né? Certo, filho? Isso, tu tens que focar nisso. E com o passar do tempo, existia como se fosse um vestibular na nossa época, para estudar na Escola Técnica Federal, porque nós só tínhamos Escola Técnica Federal em Santa Catarina, em Florianópolis. E para sair de Tubarão para ir para Florianópolis, levava em torno de 4, 5 horas de ônibus. Naquela época, para percorrer 120 quilômetros. Sim. Né? E eu prestei esse vestibular e fui feliz aos 16 anos. Né? E eu lembro, como se fosse hoje, Bruno e seu Andrade, quando meu pai foi me levar na rua Bocaiúva, número 125, no centro de Florianópolis. O bicho tem uma memória, né, seu Andrade? Memória é boa. Certo, na rua Bocaiúva, número 125, do lado do escritório da TV Cultura. Em frente, esse endereço, pessoal, é um bairro nobre de Florianópolis, certo? Ladeando a Avenida Tromposki e a Beira-Mar. Porém, ali tinha a dona Ondina, que era a dona da pensão, uma pensão muito famosa. E ali naquele quarto, o meu pai me deixou e disse assim, meu filho, a partir de agora, está aqui a tua alimentação, tu tens que comer isso tanto por dia, tá? Café da manhã, estuda, e deu. E nesse quarto era um beliche, morava eu e um colega na época, que também era de Tubarão, Antônio Eleodoro. E no nosso quarto tinha um fogão, um botijão de gás, um armário onde você deixava arroz, macarrão, alimentos secos, e carne, e o ovo ficava nesse quarto, mas a carne, que era muito difícil, era almôndegas que a mãe fazia, colocava num pote, né? Se nós colocávamos na geladeira, com o nome. E essa geladeira tinha um cadeado que só quem abria era a proprietária da pensão, a dona Ondina, certo? E ali eu disse que ia traçar minha trajetória, certo? Foram 5 anos, né, que na época nós tínhamos o núcleo comum, certo? Que era um ano, o primeiro ano de estudo, no segundo ano você passava para o nível técnico, você escolhia... Administração, na época? Não. Técnico em eletrotécnica. Em eletrotécnica, certo. Técnico em eletrotécnica, que era o curso mais concorrido da escola técnica. Certo. Você tinha que fazer o primeiro ano bem para chegar no admissional da terceira fase, que iniciaria o curso técnico, certo? Para você ser os primeiros alunos da classe, ter o direito de escolha do curso. Legal. Ah, que bom. Certo? Mas você não falou nada, eu fiquei com pena, não falou nada do primário. Como é que foi o teu primário? Meu Deus do céu. Desde o primeiro aninho ali. Meu primeiro aninho na escola básica Visconde de Mauá, na Rua dos Ferroviários, esquina com a Avenida Altamiro Guimarães. Eu lembro de detalhes. Minha diretora, Leonora Lima Brasil, estimada, uma senhora negra, de uma formação incrível, certo? Ela sempre nos falava, você vai ser o que você deseja ser. E ela falava muito de Antonieta de Barros. Antonieta de Barros, a primeira deputada mulher no país, foi de Santa Catarina, negra, certo? E professora, né? E professora. Que agora, inclusive, está sendo homenageada pelo Antonietas, um projeto da... Antonietas, um projeto mulher, né? Do grupo NSC, né? Exatamente.
Tá? A nossa diretora, a professora Leonora, ela era terrível. Terrível, terrível no bom sentido, porque nós éramos educados pelo medo, né? Pela questão da educação. E assim, ó, ai de nós, de um pai e uma mãe ser chamado na escola. Ei, PT. Hoje em dia é mais normal, né? Mas na época... né? Não, é que assim, ó, hoje em dia os pais vão na escola para defender o filho. Brigar com o professor ainda. Para brigar com o professor. Né? Alguns casos, não generalizando, né? Mas tem relatos. Mas na época ela era terrível. Então nós, seu Andrade, Bruno, nós tínhamos o ritual de manhã. Hino nacional, saudação à bandeira, e todos eles perfilados, certo? Primeiro tinha que perfilar um com a mão no ombro do outro para fazer a distância, certo? Lateral, certo? Ficava aquilo tudo alinhado. Hino nacional, saudação à bandeira, ia em fila, um por um para a sala de aulas, entrávamos, sentávamos em dois, a carteira era em dois. E ali, antes de pé, a professora entrava, Salomé. Salomé. Não, essa pessoa foi assim, ela era terrível. Se a diretora era incrivelmente rígida, a Salomé, então, era uma sargenta. Uma sargenta. Ela entrava, a professora entrava, nós orávamos, independente da crença de cada um, e dali, com a permissão da professora, sentávamos. E tínhamos o dia a dia, né, de criança, de menino, né, de jovem, certo? Essa foi uma parte do primário, certo? Eu meio confuso ainda, porque era o ensino, né? Nós ganhávamos tudo. Era a época da ditadura, certo? Você ganhava desde calçado, meia, calça, camisa, todo mundo igual, tênis azul, calça azul, as meninas de saia plissada, né? Certo? E camisa branca, escrito o M de Mauá, todo mundo igual, sem diferenciação, né? E ali a hora do recreio era concorrido, né? A hora do recreio, que era a hora da merenda, e, meu Deus do céu, tinha um creme lá que as zeladoras faziam, né? Muito gostoso. Mas aí tinha feijoada, tinha sopa, tinha de tudo, cada dia era uma alimentação. Né? Esporte se praticava bastante, né? O esporte, posso dizer que é um dos métodos mais fáceis que se tem de reconhecer o próximo. Porque você pode ser o melhor, mas você não é o único. Você não é o único. Eram os anos 60 e... 70, década de 70. Aliás, década de 70. Quero aproveitar essa pergunta do senhor, né? Porque o Zen já falou logo no início da fala dele, né? 63 anos. Até surpreende, né? Para quase todo mundo que ele fala a idade dele, 63 anos, realmente surpreende, porque realmente não aparenta ter 63 anos, né? E agora falando que estudou na década de 60, 70, a gente consegue... 70. E eu estou com 10, 12 anos a mais, né? A minha escola foi mais rígida. Bem mais rígida. E engraçado, né, Zen? Não sei se você tem a mesma sensação, mas a gente não guardou raiva das reguadas que a gente levou, orgulho, dos puxões de orelha, né? A gente não levou, a gente até agradece, meu Deus, como a gente era pivete safado, né? É aprendizado, né? Seu Andrade e Bruno, foi tão significante e transformador na minha vida que eu sei o nome de todos eles. De todos eles, professores que passaram pela minha vida, eu tenho isso na memória e reconhecimento, né? E em relação à idade, eu gostaria de deixar um recado, certo? A idade, ela é importante, certo, para o seu crescimento, mas conserve uma coisa, que o espírito
espírito tem que sobrepor a matéria. Necessitamos sim da matéria, mas nada se consegue se você não estiver elevado espiritualmente. Portanto, né, essa não aparência, né, isso também vem muito da questão da etnia, certo? Dos cruzamentos que tem na minha família, né, das heranças étnicas, que fortalece também isso muito. Mas eu posso lhe dizer que da minha família, este que vos fala é o mais conservado. Mais conservado. Esse, sim, Wojtuski é polonês? Essa história, meu Deus, o seu Andrade, né, foi bom o senhor lembrar que a gente já comentou isso, e isso o senhor gravou, e é uma boa pergunta. Vejam bem, a minha mãe, o nome da minha mãe, Apolônia Maria Wojtuski, casou com meu pai, Matias. O nome da minha tia, casou com meu pai, né, e herdou Matias. O nome da minha tia, Sofia Leônidas, depois vocês deem uma olhada no mapa da Polônia e procure Sofia e os Leônidas, certo? Wojtuski. E o meu tio, que é um terceiro, né, irmão da minha mãe, Arão Wojtuski. E assim, ó, nos anos 30, 20 para 30, desceram no Brasil um casal de polonês. O Adão Wojtuski. Final da Primeira Guerra Mundial, né? Adão Wojtuski e a sua esposa. E escolheram Tubarão para formar a sua família, dar continuidade, já vieram com um filho, certo? E tiveram mais 2 filhos ali. E de lá, este Adão, ele trouxe as suas reservas, né? E começou a trabalhar, ele e a esposa, só que não tinham tempo de criar. Aqui tiveram mais 2 filhos, formando um total de 3, né? E eles não tinham tempo. E contrataram uma senhora, certo? Para cuidar, uma senhora não, uma moça, menina moça, para cuidar dos filhos deles, certo? E essa menina moça foi criando e se tornou da família ali, e a patroa veio a falecer. E o Adão Wojtuski trabalhando, não tendo tempo, tal, só que chegava tarde e essa senhora tinha, e já menina já para mulher, moça já virando mulher, sempre ali e tal, resolveram casar. Ele casou com aquela empregada, diga-se assim, que na época não era este nome, né? E com esta empregada, casada de papel passado, Ana Maria Cabral de Jesus Wojtuski. A Ana, certo? Teve 3 filhos com Adão, certo? 3 filhos com Adão Wojtuski. A Apolônia, minha mãe, Sofia, irmã, minha tia madrinha, e Arão, tio, né, irmão. Então, ali que começou a mistura na minha família. E a minha família ela é interessante. Ela é interessante. Se nós formos ver, né, os meus irmãos, eu tenho 3, 2 homens e uma mulher. O mais velho, já falecido, ele veio com a cutis, assim vamos dizer, ou cor, né, da mesma cor do seu Andrade, com um olho azul e o outro verde. Olha só. O meu irmão do meio, Célio, certo? Ele já mais moreno, né, com os olhos verdes, certo? E o cabelo liso. E a minha irmã, sim, a minha irmã Clara,
né? A Edna, claríssima, com os olhos verdes, né? Mas com os traços, né? Com os traços da presença do negro, do africano, ou seja, nos lábios, no nariz, certo? E dos três veio eu, que sou o original, né, da família, né? Canela seca. É aquele negro da canela fina, certo? Trabalhador. E trabalhador mentalmente, né, diga-se de passagem, e assim foi, né, essa história, né, da origem da família. De parte de pai, tem um pouco de português, de espanhol, né, que aí vem a questão da altura, né, que aí eu herdei do meu pai, a altura do meu vô Luiz. Meu vô Luiz era um negro muito lindo, elegante, certo? Casado com a minha avó Normélia, certo? Que teve muitos filhos. Todos da região de Tubarão. Tudo na região, todos, tudo lá. O Zen, como é que fica o Zen com 16 anos, mais ou menos 16 para 17 anos, parte para Florianópolis, no ensino técnico? Já era como se fosse hoje uma faculdade? Como se fosse o... Não, existia um pré-vestibular ali para você de acesso. Como se fosse o ensino médio, certo? então, hoje. Era o ensino médio, era o ensino médio. Ensino técnico, certo. Ensino técnico. Existia um de acesso. Por quê? O ensino médio no Brasil, né, ele teve uma mudança porque, na época, o Brasil herdou dos Estados Unidos a reengenharia. E a reengenharia ela é voltada para capacitação, engenheiros e técnicos. A reengenharia veio para o Brasil e não deu certo, porque nós não tínhamos mão de obra qualificada. Certo? E aonde explodiu depois, em vários lugares, as escolas técnicas, certo? Na virada da década de 80 para a década de 90. Mas ainda na minha época, né, meados da década de 80, quando eu fui para Florianópolis, certo? Era muito concorrido, Bruno. Era muito concorrido mesmo, era um acesso incrível. E ali eu procurei estudar, né, com muita dificuldade. Posso dizer aqui, pessoal, que em alguns domingos, sábados e domingos, eu dormi para não sentir fome, tá? Porque não tinha o que comer. Por quê? Porque eu não tinha um acesso para ir a Tubarão, e aí eu pedia para os colegas passarem na casa da minha mãe, né, e do pai para pegarem a alimentação, mas isso só chegava domingo à noite. Certo. E isso já tinha acabado no sábado. E teve uma professora, essa história merece um louvor. Professora Raquel, minha professora de biologia. Num sábado de manhã, nós tínhamos aula no sábado de manhã, eu estou saindo e ela disse: "Oi, indo agora para pensão, comer aquela feijoada", porque nós fazíamos feijão e congelava em potinho. Naquela época já era Zen? Não. Era popularmente lá conhecido, como meu nome era Edson, e a maioria, tinha muita gente de Tubarão que estudava na escola técnica, e geralmente todo mundo se conhecia, e em Tubarão era conhecido como Edinho. Então o Zen vamos guardar aí para depois, que tu vai contar depois, da onde que veio o nome Zen aí. O apelido Zen, né? E a professora disse: "Oi, indo agora para a pensão comer uma feijoada", e eu olhei para ela, certo? E aquele sábado era um daqueles sábados que eu tinha que dormir. Não tinha comida. Não tinha comida. Aí eu olhei para ela e respondi: "Quem dera". Só isso. Ela foi, parou, andou e disse: "Ei, segunda-feira", eu sempre estudei de manhã, a minha atividade mental, né, ela é muito forte no período da manhã. Tanto é que eu durmo pouco e vivo mais, né? E ela disse: "Segunda-feira, depois da aula, tu vais até a Secretaria de Educação do Estado e me procura no 7º andar, no Conselho Estadual de Educação". Aí eu levei aquilo como, né? Segunda-feira eu estou no corredor entrando, era muito rígido, a escola era muito rígida, Bruno. Era muito rígida. Meu Deus do céu. O nosso uniforme era um xadrez
com uma camisa mostarda, um troço assim que era para diferenciar do mundo, certo? Mas numa rigidez de entrar 7h25, portão fechava, 7h26 tu tinha que estar dentro da sala de aula e o bicho pegava. Naquela segunda-feira eu fui até a Secretaria de Governo. Secretaria de Educação do Estado, e lá ela me desceu, me levou ao 6º andar, na sala na SUESG, Subunidade de Ensino do 2º Grau, e me apresentou para a minha estimada e saudosa Leda Terezinha Sarmento. Essa é uma senhora muito educada, classe. E lá disseram a Raquel, minha professora de biologia, o Edson vai ser nosso bolsista a partir de agora. E eu sem saber O que era a bolsa? o que era a bolsa e tal. Era como se fosse um estagiário, certo? E aí ali, eu numa sala em L com 40 e poucas mulheres, certo? Era tratado como um bebelô para cima e para baixo e muito bem tratado. E ali foi um momento de transformação. Isso já com certo. 17, 18 anos por aí? Certo, por aí. E ali foi um momento de transformação na minha vida, mais outro, que eu vi que a gente podia mais, porque eram outras pessoas, outros status, outras culturas, outros aprendizados, e foi. Aí eu voei, ali eu posso dizer para vocês que eu conheci a abertura mental daquilo que você poderia ser, daquilo que poderia, aonde você chegar. Você era um estagiário, então? Eu era um estagiário. E fui funcionário. Já começou a trabalhar? Comecei a desenvolver, a trabalhar, saber o que era o trabalho no dia a dia. Fui funcionário do Estado na educação, aí com a minha formação que eu estava cursando... Tu segue em Florianópolis aí? Com a minha formação, eu fazia um registro, tipo uma escola precisava de um laboratório de elétrica lá em Abdom Batista, exemplo, em qualquer lugar do estado. A gente tinha toda uma listagem de um relatório que precisava ser feito e a gente participou desses processos, com muito aprendizado, Mas eu sempre tive algo na minha vida assim que você tem que voar. Você tem que buscar desafios. Nós nascemos pessoas boas, e viemos como pessoa, para nos tornarmos em ser um ser humano melhor, ou de sermos um ser humano melhor. Tá? E eu busquei essa transformação. Aí eu me desliguei quando eu me formei. Tem uma coisa muito legal aí, seu Andrade. A minha professora de português, Marilene, e eu sempre tive uma facilidade, para a questão da oratória, e português sempre foi uma matéria que eu tive facilidade, em sala. Então, na aula dela, ela era terrível, na escola técnica. Ela era uma das professoras mais faladas, que mais cobravam. E eu sempre me dei bem na matéria dela. E um determinado dia, ela chegou e eu estava dormindo na aula dela. E ela pegou e veio e perguntou para mim se eu trabalhava de guarda urbano. Que pergunta. Claro, a maneira de... Aí eu disse, não, professora. Ela, por quê que tu estás dormindo? Eu disse, é porque a sua voz me dá sono. E eu era da turma do fundão. Você sabe o que a sala toda voltar assim e disse, pronto, agora ele vai ser expulso. Ela deu meia volta, continuou a aula, certo? E daquele dia em diante, ela passou a ser a minha orientadora, seu Andrade. Ela passou a ser a minha orientadora. Tanto é que eu fui orador de formatura, indicado por ela, orador de formatura, o geral lá, que conduziu a formatura na época de todos os cursos,
né? Não tive a medalha de mérito de melhor aluno, porque eu sempre fui um mediano, né? Mas com objetivo, né? Um objetivo. E ela marcou muito na minha vida, a professora Marilene. E não só ela, como todos eles, mas dos momentos que eu pude na minha vida, eu voltei à escola técnica e sempre agradeci aos meus professores. A última vez que eu voltei, até as minhas filhas, levei minhas filhas e a minha esposa, e lá, dos remanescentes, estava o professor Valcir, que quando eu agradeci, me apresentei, o senhor sabe quem eu sou? Ele me disse o meu nome e sobrenome, imagina como eu era ativo, vocês imaginam como eu era ativo, e disse meu nome e sobrenome, e eu ali fui apresentar minhas filhas e a minha esposa para ele e agradecer de quem eu era naquele momento. Eu tinha a honra, certo, de ter passado por ele. E ali foi um mix de emoção da parte dele, que ele veio às lágrimas, né? E eu também, e a gente se abraçou e eu pude fazer isso em vida para todos os meus professores da qual eu passei, né? Que bacana esse ensinamento, né, presidente? E o seu Andrade vive isso, né? Como professor de 30, 40 anos de carreira, encontra muita gente que encontra o presidente. Lembra de mim. Professor Não, Andrade fala, né? E não esse exemplo que o Zen está trazendo, né? De lembrar o nome das pessoas e agradecer pelo que eles fizeram pela tua trajetória, isso é muito legal, né? Fica como ensinamento. A gente hoje em dia não tem muito mais essa prática, né? Poucas pessoas têm esse hábito, mas é bacana de seguir esse exemplo. Né? A tecnologia, que é um avanço e é necessário, né? Por mais que tenha seus benefícios, mas ela interrompeu alguns ciclos, né? Da questão familiar, da questão cultural, da questão do saber, né? Por mais que hoje se saiba tudo, né? Está na palma da mão, mas a referência familiar, eu tenho certeza que, e não é diferente para todos, que independente da faixa etária, né? Do alcance que nós vamos ter com essa conversa que nós estamos tendo hoje, né? Eu tenho certeza que todos nós, como eu já frisei, nascemos bons, né? E temos o livre-arbítrio de sermos o que nós desejarmos ser. Né? Mas a tecnologia ela afastou um pouco essa questão do contato, né? Do olho no olho. Eu sou muito de entrar na intimidade das pessoas, no espelho da alma, de você reconhecer no seu próximo como a ti mesmo. Certo? E é difícil isso, porque nós não convivemos diariamente com as pessoas que têm afinidade com você, certo? Geralmente você está com as pessoas que têm afinidade com você em alguns momentos, e nos demais momentos são os desafios do dia a dia, né? Ô Edson, já que estás falando já como um gestor, vamos começar a falar do nosso Edson profissional? Como é que começou a tua vida profissional? Fosse formado em eletrônica, né, pela Universidade Federal, pela Escola Federal, né, de Santa Catarina, que era, na época, eu lembro que havia uma lá no Oeste, uma em Joinville, na escola da Tupi, eu trabalhava lá, né? Me lembro que era procuradíssima, né, do professor Mariano, até hoje me lembro do nome do diretor, e lá em Florianópolis, que era a subidade, que poucas pessoas tinham esse acesso. Você já saiu com um diplomaço no ombro. Já. E aí, como é que começou a tua vida profissional de verdade? O desafio, seu Andrade, começa aí, certo? Por quê? Como eu frisei antes das asas, eu estava na surdina, certo? Eu havia feito uma inscrição numa empreiteira de mão de obra chamada Mendes Júnior. Lembro. Certo? Que era... Ainda existe, eu acho, essa empresa. E era internacional. E ela... Lá em Floripa. Lá em Florianópolis. Certo? E ela estava cadastrando técnicos para ir para o Iraque construir estradas. Certo? E a proposta era
muito dinheiro, você ia receber em dólar na época, o dinheiro, perdão, seria repatriado e de forma tudo normal, dentro das legalidades, só que você tinha que ficar 2 anos lá, certo? Aí no 3º ano você poderia vir uma vez ao Brasil, certo? De férias, tudo pago, tudo certo, e eu focado que eu ia para lá ficar 4, 5 anos e depois voltar para o Brasil com a bagagem internacional e tudo mais. Mas aí até um belo dia que eu me formei, né, e tal, e o meu pai, que foi um exemplo para mim, o seu Lauro, né, já aposentado, trajetória do meu pai, ele foi auxiliar de foguista. Eu estou falando isso porque ele, Maria Fumaça, para quem conhece aqueles trem a vapor, ele foi auxiliar de foguista. Foguista era pegar com uma pá, onde tinha o depósito de carvão, a caldeira da máquina, com uma pá, pegar o carvão mineral e jogar dentro da fornalha. Então imagina o tamanho do negão e o preparo físico dele, né? Era um exemplo para mim. Certo? E ali, ele, de auxiliar de foguista, ele foi elevado a foguista, ou seja, ele alcançava papo auxiliar, né? E determinado, ele foi auxiliar de maquinista, foi maquinista e se aposentou como supervisor. Aí o supervisor fazia a escala, né, do pessoal que fazia a trajetória ali, o trajeto do transporte do carvão de Uruçanga a Criciúma a Tubarão, que tinha a usina termoelétrica, a Jorge Lacerda, e para Imbituba, para o porto de Imbituba, para a exportação do carvão mineral. Bem, meu pai chega para mim e diz: olha, meu filho, já que o teu irmão está trabalhando na Eletrosul, o teu outro irmão quis jogar futebol, e tu é o único filho que se formou e está vindo para Tubarão, e eu com a cabeça já no Iraque, né? E eu arrumei um estágio para ti na Rede Ferroviária Federal, que aí tu vai ser o único filho que vai trabalhar onde o pai trabalhou. Aquele desejo de quase todos os pais, né? Que o filho siga o caminho, mas às vezes o filho não quer, né? Assim. E não era essa a minha intenção. Porque eu sempre fui uma pessoa muito decidida e só faço o que eu quero. Certo? Eu só faço o que eu quero, aquilo que possa ser, né, bom para mim. Que é o meu projeto. Se eu consigo me transformar, eu vou transformar as pessoas que estão ao meu redor. Mas ali o sentimento de retribuição, o sentimento foi maior, o amor foi maior. E eu travei o meu projeto, não fui para o Iraque com a Mendes Júnior e fui ser estagiário na Rede Ferroviária Federal. Volta para Tubarão. Voltei para Tubarão. E com quando o pai e a mãe vivo. Pai e mãe vivo. Você ainda solteiro, né? Solteiro. Bruno, ali eu tive algumas experiências, porque eu estava em Florianópolis, e em Florianópolis eu era livre. Certo. E voltei para a casa de um pai e da mãe, né? E ainda com a cabeça de estudante, naquela loucuragem toda, e eu voltei para lá e fui ser estagiário. Só que quando você se formava na escola técnica, ou você se forma, você recebe um certificado de auxiliar técnico. Para você ser técnico em eletrotécnica, você tinha que fazer um estágio e concluir um relatório. Esse relatório ia para um corpo de professores que analisavam, e positivo ou não, correção ou não, e aí depois que você ganhava o diploma de técnico em eletrotécnica. E assim eu fiz, né? Fiz o estágio de 1 ano, fui convidado para trabalhar na Rede Ferroviária Federal, para ser funcionário, né, efetivo, funcionário público federal, mas só que a asa batia mais forte. E eu abri mão, fui trabalhar em Uruçanga, na Eliane, do grupo Gaidzinski, na revestimento cerâmico, né? Produção de azulejo, pisos. Criciúma, né? Em Cocal. Cocal, na época, era bairro distrito de Uruçanga, hoje Cocal do Sul, né? É um município, né? Mais um. Mas eu morava em Criciúma e trabalhava em Cocal.
certo? E ali foram alguns anos que a gente trabalhou e trabalhava em turno, não tinha tempo para diversão, né? E a minha mãe cuidava de todas as minhas finanças, né? E aí eu tinha na época uma namorada e não tinha uma relação muito boa com a minha mãe, não. E mãe é mãe sabe o que quer, né? Você sabe o que é bom para um filho. E ela me deu um carro de presente, a mãe, e ali com o carro eu Voei de novo. Voei de novo. E fui parar em Chapecó. Já correu o estado já. Fui parar em Chapecó, na Sadia. Na Sadia eu fui para o departamento técnico, trabalhar no departamento técnico, e eu lembro muito bem na minha entrevista com o supervisor Aristeu e com o engenheiro Jorge Osório de Oliveira Flores, né, que era o diretor, viria a ser diretor do departamento técnico futuro, né? O engenheiro Sanagioto, que era do departamento técnico. Essas pessoas me entrevistaram e no final, né, eu do litoral, eles tudo lá do oeste, todo mundo do oeste. Oh, tu sabes aqui qual é que é a nossa diversão no final de semana? Eu estufei o peito e disse, festa, né? Sim, festa, né? Não, é trabalhar. E como de fato, eu fui... Frigorífico, né? Frigorífico. 7 dias por semana, 24 horas por dia. 24 horas por dia, e lá eu aprendi muito e fui colocado no setor da expedição, que é o setor de frios, certo? Onde tem as câmeras, o túnel de congelamento, menos 45, que é onde congela os produtos, que era peru e frango, e as câmeras frias que trabalhavam com menos 20, certo? Então, foi ali que eu elaborei um projeto que se gastava muito, presidente, com baterias tracionárias, com empilhadeiras, que eram a base. Eu estudei e vi que nós poderíamos montar uma estação de tratamento de baterias para dar longa vida, e isso rendeu, como tinha o retorno, tudo era baseado em dólar, né? E eu fiz a planilha de retorno e tudo mais. E ali me retiraram daquele setor, né? E me levaram para o departamento técnico, onde eu fui fazer todo o gerenciamento de energia, tudo que gerava gasto na empresa, do grupo na região, né? Eu fiquei responsável, da onde nós tínhamos sempre uma reunião com a diretoria. Tem uma passagem muito que eu só vim entender, né? Eu tinha guri, né? Com que idade foi para Chapecó, mais ou menos aí? 20 e poucos? 23 para 24 anos. Nós estamos aí caminhando para 40 e poucos minutos de conversa. Passa rápido o tempo, né? Nossas entrevistas passa rápido. Só para a gente falar do Zen ali, Tubarão, Florianópolis, região sul, Criciúma, Chapecó, e aí depois eu quero ver a tua chegada em Itapema. E aí depois e lá o Jorge Osório de Oliveira Flores, certo? Ele sempre me instigou, ele sempre me provocou para algo mais. E eu não entendia que ele estava tirando o meu melhor, certo? Eu achava que era uma perseguição, mas na verdade ele estava me lapidando. Era um diretor? Era um diretor, ele era engenheiro mecânico, certo? Era um dos diretores da Sadia, né? E ele estava me lapidando e tirando o meu melhor, certo? E eu devo muito a ele que esteja bem aonde esteja, que ele já partiu já para o Oriente Eterno. E ali eu tracei, né, uma trajetória diga-se, de sucesso, e aí resolvi ter uma carreira solo, montei uma empresa, né, com mais outros sócios, que tivemos sucesso, né? Depois a sociedade, lá em Chapecó, a sociedade se dissolveu e eu recebi essa proposta, né, das formações que eu tive, voltando à reengenharia que não deu certo no país, porque nós não tínhamos mão de obra qualificada, aí a indústria trouxe para o país a gestão de qualidade, que já era, a reengenharia era americana, mas a gestão de qualidade era uma gestão japonesa, né? Da onde o Vicente Falcone, que implantou no país, e eu tive a grata honra de ser formado por Vicente Falcone, né, na gestão de qualidade.
Como a planta da Companhia de Cervejaria em Lages era uma planta nova e ela já estava sendo implantada com as certificações da ISO, dificilmente tinham pessoas que tinham essa certificação. E eu mandei o currículo para lá e fui chamado, fui agraciado, e para lá eu fui fazer o que eu fazia na Sadia, né? Manutenção. De Chapecó para Lages. Para Lages. Passar frio um pouco. A minha esposa, como era funcionária pública estadual da área de segurança pública, pegou transferência e foi para lá. Casou em Chapecó? Casei em Chapecó, esse é um ponto com 29 anos. Com 29 anos. E estou casado há 33 anos, 3 meses e hoje que dia é? Dia 19? Isso. Dia 19, então dá 4 com 9 e 13 dias. Legal. 13 para 14 dias, né? Certo? Com Zelir Salete Bonetti Matias, certo? Que eu devo honra e glória por ser esse homem que eu sou a ela. Né? Chapecoense. Chapecoense, natural, família toda de lá, italianada, certo? Gente boa, tudo bom na gente. Bonetti? Bonetti, Girardi Bonetti. Girardi Bonetti. Italiano tudo, com italiano. Italiano com italiano, né? Casei lá, Bruno, e muito bem casado, graças a Deus, fui feliz, estou feliz e vim para na proposta de Lages, né? Cara, mas Lages, meu irmão. Olha, eu fui conhecer neve em Chapecó, geadas fortes em Chapecó. Frio normal, mas o frio de Lages é algo que eu não desejo para ninguém. Quem conhece Lages sabe quanto é frio. Sabe. E lá minha esposa teve dificuldade de adaptação, Bruno. Teve dificuldade de adaptação, né? E ela ficava com os lábios e as pálpebras queimadas devido ao calor, ao frio. E não tinha como fazer, ou você se adapta, ou, como disse o dermatologista, ou você se adapta, ou você volta, ou você muda para outro lugar. Porque aqui vai ser sempre assim. E trabalhei alguns anos na Companhia de Cervejaria Brahma e a Perdigão, em Lages, estava montando uma linha dela de fast food, de comidas prontas. Certo? E ela precisava de alguém que, na época, eu tive o privilégio, né, de ter uma formação, um conhecimento em inglês técnico, né, pela Sadia, e eles precisavam de algum técnico que tivesse uma fluência em algum idioma. E eu, coincidentemente, a pessoa de recursos humanos da Perdigão morava na minha frente do meu apartamento em Lages. O marido dela tinha uma padaria e a gente conversava ali. E ela, falando da dificuldade, disse assim: olha, pagando o que eu quero, eu vou. Dito e feito, fui trabalhar na Perdigão. Lá em Lages? Lá em Lages. Mas, mesmo assim, o frio não deixou de existir. Não deixou de existir, e a minha esposa sempre teve um desejo de morar no litoral. E um amigo disse assim: Zen, eu tenho Edson, né? Eu tenho um apartamento lá no bairro Canto da Praia, em Itapema. Cara, vai lá, mora lá, paga o que tiver que pagar lá de água, luz e tal e tudo mais. Eu falei para ele: vamos. Nesse meio tempo, eu tenho um amigo, Eugênio Zamboni, que estava morando em Balneário Camboriú, que eu conheci em Chapecó, e ele era distribuidor da água Ouro Fino, certo? De Campo Largo, Paraná. E ele disse: cara, tu vem para cá, tu vai ser o distribuidor. Ele era o representante, eu ia ser o distribuidor em Balneário. Eu vim para morar em Balneário. E cheguei aqui em Itapema... Que ano isso, Zen? 98 para 99. E chegando aqui em Itapema, a gente conheceu esse paraíso, aquele canto da praia, o centro. Todo dia, imagina, acordava, caminhava na praia e tal, e começamos a projetar o que nós íamos fazer, né? De montar distribuidor em Balneário. Mas fomos a Balneário, vimos a diferença de cultura, de momento, de cidade, e resolvemos montar a distribuidora em Itapema. Como nós éramos desconhecidos,
eu estou com essa e vou lhe mostrar como nós alugamos a sala comercial. As propostas escritas num pedaço de rodapé. Um pedaço de rodapé. Eu tenho guardado, está comigo. A pessoa não queria alugar, porque eu era estranho. Na época, seu Andrade, o senhor lembra que tinha muito calote de pessoal que vinha, montava o negócio, pegava o dinheiro da temporada e sumia. E eu era mais um. Se não tinha alguém para firmar o negócio ali, né? Um fiador, algo do tipo, eu não conseguia. Eu era mais um. E eu não tinha dinheiro. Ele disse assim, não, eu só alugo se pagar adiantado 1 ano. A calção. Calção, nós não tínhamos dinheiro. A Zelir foi lá e pediu dinheiro emprestado para o pai dela. A juro. Pago juro. Nada de pai e mãe. Foi dado para... Negócio. Negócio. Vamos lá, pegamos, pagamos. E agora? Gente, é muito engraçado. Aquela visão que a gente tem, né? Qual o nome que nós vamos dar para essa distribuidora de água? Água mineral. E nós tínhamos uma dificuldade de água aqui. Faltava água na cidade, na temporada, era coisa de louco. E nós saímos a caminhar, Water Planet, Planet Water, Water Blue, certo? Aquela coisa americanizada, né? Que eu sempre combati, certo? Mas era negócio, Bruno. E num determinado dia, nós caminhando na praia, no centro de Itapema, entre o canto da praia e o centro, a minha esposa Zelir, iluminada, zen. Mas eu assim, o que é, guria? Zen. Zen diz que é água. Ou diz que é água zen. Você está maluca, guria? Ela assim, é isso aí. Eu assim, mas por que zen? Ela, Zelir, Edson Matias. Olha aí a explicação. E aí nasceu o Zen. Zen diz que água. Zen diz que água. Para resumir, eu fui o rei da água na região. No caso, eu e a minha esposa, certo? Porque nós já começamos inovando, Bruno. Você ligava, nós tínhamos um Bina e instalamos um programinha. Naquela época, imagina, naquela época o programa, mas era um programa revolucionário. Estamos falando de 27 anos atrás? Revolucionário, seu Andrade. O seu Andrade ligava para mim, eu via, aparecia o número do seu Andrade, certo? A Zeli já olhava, puxava a tela do seu Andrade no telefone. Bom dia, seu Andrade. Bom dia, como é que está a dona Neuza? Tudo bem? E daí? Vai aí uma Ouro Fino, vai uma Cristalina, uma Imperatriz, a Soda Cachoeirinho, o que mais o senhor quer? O seu Andrade do outro lado sabia, meu Deus do céu, como é que ele sabe que sou eu? Como é que ele sabe da minha água e tudo mais? E assim nós fomos ganhando espaço. O CRM próprio. Exato. Criou um CRM próprio. Relacionamento. Relacionamento. Ali já estava a veia do cooperativismo, Bruno. Mas inconscientemente você não sabia, né? Certo? Esse mix. E fomos ganhando espaço, concorrência saindo e aparecendo, e nós engolindo todo, e Deus de todo mundo, enfim. Né? Foi muito próspero, certo? Essa nossa relação. Diga-se de passagem que eu entregava água das 6 da manhã até as 4 horas da tarde, do intervalo do meio-dia às 2 horas da tarde eu não entregava água porque eu saía instalando uma luz, instalando uma tomada, certo? Fazendo a minha parte do conhecimento na área técnica, trabalhava até as 4 horas da tarde, vinha para o depósito, que era ali na 236, no antigo Artepema, que tinha uma série de lojas ali, a minha era na esquina da Artepema, de frente com o posto de gasolina, seu Ambrósio. Eu tomava um banho ali correndo, colocava a roupa, pegava Fiorino e ia para o Senai de Balneário Camboriú, que era uma extensão do Senai de Itajaí, que o Sinduscom de Balneário trouxe ali para Angelina, no bairro dos Municípios, e ali eu dava aula.
eu dava aula de eletricidade, dava curso de eletricidade, certificação. E depois dei aula no curso técnico de eletrotécnica no Senai de Itajaí, lá na Barra do Rio. E lá se foram 8 anos, né, fazendo essa correria do dia a dia. É 2006. E ali foi, né, um divisor, porque nós não tínhamos folga. Nós éramos de segunda a segunda. A nossa folga, Bruno, era no inverno, de 1º de julho a 15, 20 de agosto, que nós conseguimos fechar a empresa a 1h30 da tarde, de domingo, e aí nós tínhamos a folga domingo à tarde e noite. Mas o que nós fazíamos? Nós íamos dormir. Nós íamos dormir, descansar para no outro dia tá na lida ali. E a minha esposa foi fundamental nesse processo, porque ela, né, com o discernimento da parte financeira que ela sempre teve, que a formação dela é contábil, né, fez faculdade de contabilidade, ela conduziu muito bem as finanças, dali nós conseguimos comprar o nosso primeiro imóvel lá na rua 284, número 873. Depois conseguimos, né, adquirir mais um ali na rua 250, né, e assim foi um momento próspero na nossa vida, né? Eu lembro, tu me falaste 2008, mais ou menos, 2006. 2006 foi o ano que eu comecei no centro empresarial. Então. E aí tu aparecesse por lá. Exatamente. Boa referência para nós começar Sim. a perguntar para o Edson como é que foi a ligação dele, empresário, né, para o centro empresarial, que depois, em 2008, criou a cooperativa em que você hoje é diretor. Então, aqui cabe ressaltar que o Vilmarzinho, o Vilmar Medeiros, é um entusiasta, né, certo, da parte de relacionamento, e na época da loja da qual ele trabalhava e representava, a gente fornecia água lá e tinha uma relação muito boa com a esposa e ele, família, e ele sempre me provocou para o centro comercial. Sempre me provocou. E aí chegou um determinado momento, né, que despertou essa ida para o centro empresarial, foi aonde nós nos encontramos lá. O seu Andrade era diretor jurídico. Nem era diretor, era advogado lá. Era advogado, mas a nomenclatura hoje, né, atualizada. Me chamava de assessor jurídico. Exatamente. E nós fomos convidados para entrar na parte na diretoria de planejamento estratégico, certo? E ali nós traçamos eu tive a grata felicidade de encontrar lá o seu Andrade, o Roderjan, né, que hoje é o nosso vice-presidente, o seu Andrade é o nosso presidente. Eu tive a honra e a satisfação de encontrar eles lá e com o mesmo pensamento, com uma visão mais à frente, né, do que era um empreender, do que nós deveríamos contribuir para a sociedade, para a comunidade. Nós não podíamos passar simplesmente com o nome de uma entidade, de fazer parte somente com o nome, certo? E aquilo se tornou, né, algo latente nas nossas mentes, no nosso coração. Como contribuir? Como contribuir? Né? Não era somente dar um pão para um desses andarilhos, porque aqui tinha muito, né? Certo? Ainda tem uma mazela aí da sociedade, tá? Mas a gente queria mais, algo mais, poder contribuir. E ali surgiu a ideia, né, um projeto de montarmos um banco, né? Um banco para aquele grupo de pessoas. Por quê? Porque havia uma batalha insistente, não cansativa, daqueles empresários na época que pagavam horrores no boleto. Certo. No boleto, R$ 5,50. R$ 5,50.
E aquele grupo que colocava de terno, ia até o gerente de uma... Não vamos aqui citar nomes, mas das várias instituições bancárias que tinham aqui na cidade, que muitas fecharam, enquanto nós abrimos, né? Eles nos atendiam e diziam que não podia porque era o sistema. Certo? E sem contar também que a gente gostava, nós tínhamos um Banco do Estado aqui, e esse banco nos dava um relacionamento muito bom, certo? Parecia uma feira, né? Uma feira. Quando se ia lá, se encontrava todo mundo, e aquilo estava num processo de privatização, de transferência para o antigo BESC. Exatamente, o antigo BESC, que foi absorvido pelo Banco do Brasil, né? E a gente perdendo essas referências e buscamos esse entendimento. E aí um grupo de visionários, de pessoas, sem citar nomes, mas aqui fazendo referência ao seu Andrade e ao Roderjan, né, abraçaram isso de uma forma como se fosse para eles, né, e reuniram uma pleiade de empresários e saíram, né, em buscar várias outras pessoas que viessem de encontro. E eu me lembro muito bem que nós ensaiamos de como tirar, quando se definiu o valor, né, de cota capital de R$3.000. Que na época era, diga-se de passagem, né, era um absurdo, né? Do dinheiro, o dinheiro era... Todo mundo falava em 20 reais. Nós fomos uns aventureiros pedir 3.000. Foi o que levou a cooperativa para o auge. Né? O seu Andrade, assim, ó, a minha preocupação, porque eu já tinha absorvido a ideia, mas eu tinha que levar para a Zeli como se eu não estava querendo esse negócio, para ela tomar a frente do negócio, né? Porque não era fácil tirar dinheiro da gringa, como não é fácil até hoje tirar dinheiro da gringa. É uma loucura, é uma loucura. Mas tá, gringo na área financeira? Mas já melhorou bastante, Eu creio que, né, isso é passo a passo. Chegando lá, o pessoal que foi lá chegou e contou para ela e tal, e ela pegou, puxou o cheque do BESC, R$3.000 no nome dela. Comprou, se associou. Ela se associou primeiro que eu. Antes que você. Não, mas era tudo ensaiadinho. Eu lá, 3.000. E aí o grupo pegou e disse assim, não, mas nós precisamos associar a empresa também. Ah, não. Mais 3.000 para a empresa. Certo? Estavam forrados nessa época. Né? Sim, muito bem. O sucesso, né, da água era latente, muito bem conduzido. E aí estava saindo e falaram assim, ei, já que está você e a empresa, vamos botar o Edson também. O Edson também, o Zen, vamos botar o Negão também. Aí ela disse, vamos, pegou e me deu. Nós participamos. 9.000. R$9.000, 3 cotas, né? E aí, dali, certo, a história, ela tem os seus altos e baixos, porque nesse grupo de pessoas, são pessoas, já dizia um filósofo desconhecido, as pessoas e os seres humanos são diferentes, certo? E ali se encampou a ideia, né, e se decidiu pela Sicredi, que seria uma cooperativa de crédito, certo? E que ali nós iríamos conduzir, né? Iríamos participar desse processo, certo? E saímos atrás de pessoas e mais pessoas, e ali se formou um número. Só que chegou um dia, e isso cabe aqui, porque nós estamos falando de história, e a história tem que ser contada. A história, ela tem glórias, né? E ela tem momentos de tristezas e alegrias, certo? E nós chegamos no momento que, quando juntamos um montante que o Banco Central, né, nos dava como para abrir a cooperativa, nós vibramos e tudo mais. Aí só que o Banco Central, nós podemos abrir. Não, agora vocês têm que colocar os bens de vocês
Como garantia. É hilário, mas é triste. Como garantia. Daqueles sócios fundadores que foram para o... Daqueles sócios Aqueles fundadores. 26 que foram Tem que colocar como garantia para garantir o montante ali, os 900 e poucos mil que foram, porque amanhã vocês passam a mão nesses 900 mil, vão embora e não tem garantia nenhum bem que possa ter vendido para compensar aqueles sócios. Só para explicar então para quem está acompanhando aqui, que é mais pegando um pouco da história, né? Esse grupo que iniciou a cooperativa conseguiu angariar 317 sócios fundadores, mas nem todos foram registrados no Banco Central, somente 26 assinaram a ata que foram para o Banco Central. Esses 26 tiveram que botar o CPF no Banco como Central. garantia. Entendido. E aí tem alguns momentos engraçados, mas isso tudo é engraçado hoje. Né? É engraçado hoje, mas no momento foi assim um impacto para nós. Que alguns, suas questões pessoais, que respeitamos, por isso que hoje nós estamos aqui, né? Pediram para retirar. Pediram para retirar o nome, o CPF, porque não, ou seja, não acreditaram neles próprios. E num ato de... eu não sei definir essa ação do nosso José Domingos de Andrade e do Roderjan Dilvolaco. Eles disponibilizaram os bens deles em garantia para concretizar o negócio. Talvez muitos não saibam, que vão ficar sabendo agora, indo ao ar, né? Mas eles colocaram. Se não bastasse isso, certo? Aquilo que eles tinham direito a uma remuneração, eles abriram mão dessa remuneração de 2 a 3 anos, trabalhando voluntariamente, certo? Para o sucesso que hoje nós colhemos, né? Então, assim, ó, a colheita é livre. O plantio é livre, né? A colheita depende, né? Depende do que você planta, certo? Então, aqui eu tenho que agradecer, né, a esses 2 baluartes, esses 2 desafiadores, né, certo? Que poderiam estar tocando seus negócios e ainda se disporam a enfrentar essa situação. E aí, o resto, como diz o outro, a gente já sabe, por isso que nós estamos aqui. Mas eu, como associado, né, sem conhecer nada do cooperativismo, de estar fazendo cooperativismo, mas não sabia que era o cooperativismo, né? Até então, na tua trajetória de Sadia, Perdigão, Criciúma, a cooperativa não tinha entrado no teu universo ainda. Não, eu só conhecia como a cooperativa Aurora, né? Era lá vizinha, né? Era vizinha da Sadia lá em Chapecó. Lembro do seu presidente, Auri Bodanese, falei muito do Auri pro presidente, certo? Que foi longos eternos anos, o seu vice-presidente, Mário Lansnaster, certo? Que uma vez nós encontramos ele lá no dia da festa de jogo. Em Itajaí nós encontramos ele lá, certo? Porque aí o Auri veio a falecer e o vice assumiu ali. Eu só sabia de cooperativismo de nome. Por aí. De nome. Os meus cunhados, que eram todos já do cooperativismo, mas não tinha relação com isso, porque eu era urbano, eu era, né, da indústria, não tinha essa relação. Eu fui conhecer, certo? Fazer parte do cooperativismo aqui. Legal. E aqui. E aí, nisso, no envolvimento de estar ali, certo? Em querer fazer dar certo, a gente teve a primeira função, né? Vamos ao dia da inauguração, aquele 10 de outubro de 2008. Chuva. E vocês lembram, na Terceira Avenida, onde nós fomos, estrada de chão, todo mundo chamava nós de louco, vamos para lá, naquela Terceira Avenida, que não era uma área consolidada, certo? Na frente da agência tinha um terreno baldio. Eu lembro que nós estacionamos o carro lá, certo?
e nós de terno, chuva que Deus mandava, para atravessar para o outro lado, a rua estava inundada. Areia, Água. Eu lembro que eu tirei o calçado, peguei as minhas 2 filhas no colo, ainda bebês, 4, 5 anos, coloquei elas lá, a Larissa a recebeu, né? E peguei a minha esposa no colo, atravessei a rua, fui no banheiro, sequei o pé, botei o sapato. Aí o seu Andrade, mas essa chuva, e eu revivi uma frase que eu ouvi de um prefeito de Tubarão, Stener Sorato, que num discurso dele, antigamente, tinha os comícios, hoje não tem mais. E essa frase eu falei para o seu Andrade, que o seu Andrade estava preocupado, já naquela época já era preocupado. Não vem ninguém, e essa chuva, eu disse, seu Andrade, calma, que dos céus só as chuvas de Deus, as bênçãos e a chuva de Deus, porque aqui embaixo nós temos que trabalhar. E o seu Andrade repetiu essa frase e traz essa frase como um mantra até hoje. Né? Até hoje, certo? E daquele dia foi assim incrível. A minha filha subindo e descendo escada, atrapalhando o discurso de todo mundo, e a Larissa correndo atrás, e a minha esposa. Encheu, né? E encheu, foi um sucesso. Não tinha lugar. Não tinha lugar. No outro bem dia. Que colocamos uma lona ali fora, né? No lado, lembra? Para poder abrigar todo aquele mundo de gente que veio mesmo daquele toró de água. Mas no outro dia, né, nós fomos para abrir o banco, né? Isso aí, fomos para abrir o banco, a cooperativa. Tudo mas nós não podíamos abrir, só 30 dias depois. Olha certo? Porque era um ritual, era uma regra do Banco Central, mas em compensação, o que é que nós fazíamos? Nós íamos todo dia lá. Botava os carros na frente para ver que tinha movimento. E saía buscar mais gente. E saía buscar mais gente e tal, e associando pessoas e tal, e foi indo, e aquele sucesso todo, né, das pessoas acreditando. E onde é que tem mais agência do Sicredi por aqui? Não, tem aqui, tem tudo quanto é lugar. Florianópolis tem, Joinville tem, tudo quanto é lugar tem, certo? Então a gente tinha aquele intuito já de relacionamento. E foi crescendo, né? E a passagem melhor que tem também nessa do sucesso, do início, né, da implantação, foi a contratação do Arão. É mesmo. A contratação do Arão. O Arão, né, cabe aqui a nós, né, falar o que é o Arão, né? Porque nós temos que saber das pessoas o que a pessoa é, não quem é. Quando você quer saber quem é, você quer ser igual ou melhor. Mas o que é, né, você vai buscar conceito, você vai buscar um entendimento da pessoa, você vai dentro, no âmago da pessoa, para buscar a essência da pessoa. Então, o Arão, ele já era uma pessoa muito bem vista e relacionada, né, em Itapema. E era o melhor gerente, né, da época aqui, era muito falado e disputado. E coube ao seu Andrade e o Rodejan ir lá fazer uma proposta para o Arão, né, vir trabalhar conosco. E o Arão aceitou o desafio, mas só que, né, podemos falar do exemplo, né? Em números, né? Tipo assim, o Arão ganhava 10 na outra instituição, nós oferecemos 5 para ele futuro, mas no início tinha que ser 2,5. Já falamos sobre essa história no primeiro episódio lá, né, presidente? E o danado aceitou. Ele veio, aceitou um desafio próprio, né? E isso tem que honrar, certo? E nós devemos honra e glória não somente aos 110 mil associados, mas ao Arão, né, que conduziu com maestria esses 17 anos, da qual vamos fazer dia 10, certo? Com toda a sua equipe, né, dos 680 colaboradores que hoje temos, né, que fizemos parte dele aí, dessa equipe maravilhosa, que cabe aqui ressaltar, que eu sempre digo e brinco com eles, né, que nós, seu Andrade, nós sonhamos, né,
Nós sonhamos, mas os loucos mesmo, na verdade, são esses 680 colaboradores que acreditam no nosso sonho e realizam. Legal. Realizam. Muito bom isso mesmo. Viver esses momentos do cooperativismo. E o cooperativismo, na minha vida, né, ele começa a me transformar quando eu sou convidado para ser suplente do Conselho Fiscal. Meu Deus do céu, o orgulho foi imenso. Mas o que faz um conselheiro fiscal? Não tinha noção disso. E aí entra a Pamela, né? A Pamela, ela nos ensinou nessa área do Conselho Fiscal. Pamela Balaguardo, uma das primeiras colaboradoras da cooperativa, né? Começou. Justo. Ela veio da Superintendência de Porto Alegre. Perfeito, junto com o Francisco, né? Então, ela foi fundamental na nossa formação do cooperativismo, em conhecer isso, e sempre nos orientando, sempre nos dando, não influenciando em nenhuma decisão, mas sempre com a régua, né, da direção do que era o correto, né? E ali, como a gente teve um envolvimento com o passar do tempo, eu fui convidado a ser conselheiro fiscal. E aí o envolvimento já foi maior, porque aí você começa a participar de algumas decisões, de algumas leituras, e a gente é envolvente, né? E a gente sempre foi dessa área do relacionamento, da gestão, de buscar, né, o conhecimento, o saber, e sempre querendo, né, o melhor. Digo que em alguns momentos, com certeza, né, eu pensei diferente, mas com uma maestria, com a condução do presidente, que sempre foi compreensivo, né, e dizendo, esse guri vai dar bom, esse menino vai dar bom, mas só que a gente tem que, volta e meia, puxar a orelha dele, né, usar, né, da sabedoria para mostrar que o ponto de chegada era o mesmo, mas só por caminhos diferentes, certo? E aí o presidente nos trouxe à luz da verdade, né, do saber, de mostrar o que era o cooperativismo e da forma como se fazia o cooperativismo, né? De abrir mão da soberba, do ego, do orgulho, certo? E de sermos aquela pessoa que, na verdade, a família te lapidou para ser, né? E aí você entra no Conselho Fiscal como suplente, depois conselheiro efetivo, e depois é trazido para o Conselho de Administração. Não. Nesse meio tempo... Só estou preocupado com o nosso horário aqui. Nesse meio tempo aí nós tivemos a implantação dos delegados de núcleo. Primeiro coordenador de núcleo, perfeito. Certo? E aí nós fomos, né, galgados ao convite de poder participar como delegado, né, que se tornou coordenador de núcleo. Perfeito. E ali nós desenvolvemos porque ali foi a busca da necessidade de ter que saber e entender o que era o cooperativismo. E aí as oportunidades que a Vale Litoral, o Sicredi Vale Litoral nos deu, né, de buscar o conhecimento, e aí eu fui atrás desse saber, né, de entender melhor o cooperativismo e também me descobrir como um cooperado, né, e fomos ali alguns anos coordenador, incentivado, né, buscando acertar o máximo possível, porque eu sempre digo, né, depois com a maturidade, né, você faz uma prova todos os dias você faz uma prova, e essa prova tem 10 questões, certo? Mas você tira 8, mas você respondeu as 10. As 8 que você acertou, certo? Tudo bem. As 2 outras você não errou, você tentou acertar. Então, foram dessa forma, né, que o presidente veio conduzindo nós, né, nesses anos aí, mostrando que nós temos que buscar o conhecimento, buscar o saber, e a gente veio, né, numa trajetória, né, buscando estar alinhado com a direção, com a condução
da cooperativa Sicredi Vale Litoral, e chegou um dado momento que eu, com muita honra, fui convidado pelo presidente Andrade, pelo vice Roderjan, né, para galgar ao Conselho de Administração. Que ano isso usa, hein? 2019. Tá no teu segundo mandato, então. Segundo mandato. Legal. E ali eu entendi... Você foi 2 mandatos de coordenador? Acho que foram 2 ou 3. 2 ou 3, né? 3 mandatos. É desde 14, 15. E eu sempre entendi uma coisa, desde conselho, desde suplente, que quando você é convidado por alguém que conduz algo, certo, para fazer parte desta condução, você está sendo chamado por confiança, certo? Por confiar, a teoria, a confiança, certo? E você tem que ir para a prática para fazer acreditar. Então, com muito respeito, eu aceitei e honro até hoje esse cargo, porque o presidente, né, e o vice me chamaram para fazer parte de uma gestão nesses anos todos como cargo de confiança. Legal. Né? Então, eu tenho me esforçado, Bruno, que aqui cabe ressaltar que nunca é tarde para o saber, que até um dos nossos presidentes, né, o Márcio Porte, diz que o nosso maior adversário, né, é a falta do conhecimento, né, certo? Então, eu aqui convoco a todos que queiram, seja qual for a definição, que estejam conosco hoje, né, como colaborador ou associado, que busquem o conhecimento. Porque o conhecimento ele vai te formar seja médico, seja dentista, seja um operador de máquina, seja o que você for, certo? Mas a grande essência do ensino-aprendizado é te ensinar a aprender a pensar, certo? Isso, né, o presidente Andrade nos conduziu sempre nesse pensamento, e eu entendi. E nessa busca, eu tive a oportunidade de realizar, né, alguns desejos meus, né, algumas vontades que ficaram no projeto lá, que era de continuar, né, de buscar o conhecimento. E dentro daquilo que eu estava planejado, eu fui buscar, né, a graduação no ensino superior, né, para melhor contribuir a minha pessoa, me conhecer melhor e poder contribuir, né, naquilo que eu estava sendo confiado, que era no cooperativismo. E aí fiz uma graduação de gestão do cooperativismo, né? Fiz uma graduação de gestão de cooperativismo muito incentivado pelos diretores, pelo Arão, né, pelo Jofrei, pelo presidente Andrade, a Aline também hoje está à frente, né, sempre incentivando também, e todos aqueles que a gente participa e convive ali no diário, nos incentivaram a isso. Concluído isso, né, eu busquei também uma outra formação para entender documentos, papéis, né, que é na área de serviços jurídicos, cartorários e notoriais, né, para buscar o conhecimento, entender, né? E se não bastasse isso, a gente fez uma pós-graduação de neuroliderança e uma MBA de gestão da inovação. Para que isso tudo, gente? Isso tudo, certo, é para estar massageando a sua mente de não ficar parado, certo? De buscar, porque esse aprender a pensar, ele te desenvolve em poder contribuir não só para você, mas também para o meio onde você vive, certo? E isso eu transformo não só para o meio familiar, né? Para o meio familiar e para o cooperativismo, aonde eu faço parte e que eu digo, Bruno, transformou a minha vida e a vida da minha família. Hoje eu posso dizer que nesses 17 anos, né, é uma transformação incrível. O cooperativismo, para mim, eu digo que o meu sangue se transformou, ele é verde e eu não consigo hoje pensar, né,
nada que não seja, além da minha mãe e do meu pai, que não retorne ou reverbere para a Sicredi Vale Litoral. O cooperativismo, isso faz parte do meu dia a dia, da minha essência que se transformou, né, esses dias, né, da minha vida, e das minhas filhas e da minha esposa. Legal, presidente. Esse é um papo que vale, né? A gente entender um pouquinho da trajetória de cada uma das pessoas que compõem o nosso conselho de administração, que compõem a direção da nossa cooperativa, né? Saber de todo o sucesso que a Vale Litoral tem experimentado nesses 17 anos, a gente sempre fala sobre isso, né? Sendo um case de sucesso para o Sicredi e para outras instituições financeiras também. Uma cooperativa tão jovem, com uma história de sucesso tão bacana, sendo vista no cenário nacional por vários, não só Sicredi, como disse, mas também para outras cooperativas. Tem a ver com a história dessas pessoas que conduziram esse projeto, né? Começando pelo presidente, pelo Rodejan, que essas histórias a gente já contou. O pessoal já conheceu também um pouco mais da história do nosso diretor, do Arão, e hoje conhecendo a história do Edson, o Zen, que vem para a cooperativa como sócio fundador, ele, a esposa e a empresa, como o Zen comentou, e depois nosso conselho de administração. Da minha parte, só tenho a agradecer. Presidente, a sua mensagem final para o Zen poder fazer as palavras finais dele. Edson, obrigado por você ter passado para os nossos mais de 100 mil associados essa percepção de importância, né? Porque hoje o cooperativismo está muito mais do que um sistema no mundo, né? 2 bilhões de seres humanos vive hoje o cooperativismo, e tu estás dizendo para todo o nosso pessoal que realmente foi uma transformação na tua vida. Eu queria que você já deu a essência de tudo que você sente, mas eu queria que você terminasse dizendo em 2 palavras o que realmente a nossa cooperativa transformou na tua vida e na tua família. Presidente, é uma pergunta profunda, né? Profunda, que em 2 palavras. É difícil. É difícil. Eu só queria fazer uma abertura aqui, Bruno e seu Andrade. Eu entrei no Sicredi sendo o Zen da água, certo? E hoje ninguém conhece o Zen da água. A cidade toda, certo? Os bairros, os locais da qual eu pertenço e vou e circulo, é o Zen do Sicredi. É o Zen do Sicredi, certo? Essa marca que enraizou, né? E a gente vive. E diz tudo. O Zen do Sicredi. O Zen do Sicredi. Transformação. Eu não poderia passar sem falar. Eu tenho uma forma de viver muito voltada pela educação da natureza. A natureza nos diz tudo, que é através de Deus. Para mim, eu cultuo Deus, para quem queira chamar de Lorde, God, ou Xalá, Alá, certo? Mas para mim, Deus, né, esse grande arquiteto do universo. Transformação, né? E a transformação é quando você entende o porquê que você está aqui com as pessoas, a importância dessas pessoas na sua vida. Sempre existe um propósito. Aproveitem este momento. O futuro é agora. Podemos planejar, estrategiar, mas o futuro é agora. É esse que nós estamos fazendo aqui, deixando para a posteridade, certo, uma mensagem de amor, né, de muito carinho. Mas o amor, presidente, é a grande transformação na minha vida, na minha família, certo? Porque você ama o pai de um jeito, a mãe de outro, o irmão, a irmã de outro jeito, a esposa de uma forma, um filho, certo? O amor, ele não tem conceito, né? Ele é um... Ele é ele. Ele é ele. E o cooperativismo, certo? O Sicredi, ele me fez valorizar as minhas virtudes. Com as minhas virtudes, combater os meus vícios.
certo? E hoje eu posso dizer que eu estou preparado. Preparado para ser um cidadão melhor, um pai melhor, um esposo melhor, um amigo melhor, um irmão melhor, enfim, certo? Nascemos bons, temos o livre-arbítrio de sermos o que desejarmos ser, porém, sem amor não se vai a lugar nenhum, certo? E essa é a grande transformação. Quero aqui agradecer a cada um desses 110 mil associados que acreditaram e continuem acreditando em nós. Porque nós fundamos, presidente, mas o associado mais importante é o que está se associando hoje. Claro que acredita. Que está acreditando, certo? Continuem acreditando, certo? Nós estamos aqui buscando o melhor, pode ter certeza, certo? Independente de quem está à frente na condução, tá? Já existe um legado, já existe um propósito, certo? E quero agradecer a esses magníficos colaboradores, certo? Sem citar nomes, mas na pessoa, né, do presidente Andrade, carinhosamente conhecido por nós aqui, falado por nós, seu Andrade, né, ao vice-presidente Roderjan, mas quero aqui, Bruno, né, na sua pessoa, né, que leve ao nosso diretor executivo, o Arão, né, toda a nossa gratidão, todo o nosso apreço a todos os colaboradores, certo, que fazem da Vale Litoral valer a pena. Que bela mensagem, presidente. Terminou bonito, hein? Vale, papo que vale a pena. Perfeito. Da minha parte, nosso muito obrigado, Zen. Vamos cumprimentar o Edson aqui, o Zen. Muito obrigado pelo papo que vale. Obrigado, Seu Andrade. Zen. Obrigado, Zen. Eu que lhe agradeço. Acho que a mensagem dele já foi maravilhosa para o dia de hoje, né? Obrigado pelo presente, mais uma vez pela companhia. A todos que nos acompanharam, nosso muito obrigado. E fique com a gente até o próximo episódio do Papo que Vale, o podcast da Sicredi Vale Litoral. Valeu. Valeu.